Todos encontraram a passagem? O livro? O versículo é o 37. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 37, ele diz assim: responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo creia que Tu és Deus, que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu tornaste o seu coração para trás. Em algum momento da vida você já fez esse pedido a Deus, um pedido de resposta? Responda-me, Senhor, responda-me. Muitas vezes a gente faz esse pedido, dentro das nossas lutas. Mas aqui Israel vivia um período de apostasia. Israel tinha se apostatado e agora ele não estava mais voltado para Deus. Ele estava agora adorando ídolos. E a adoração naquele período ficou tão profunda que eles acreditavam que Baal era um Deus que provia o alimento. Era o Deus do sol, era o Deus do orvalho, era o Deus da chuva. Que se não tivesse Baal ali, não existia alimento. Israel estava tão apostatado que ele acreditava que existia Deus também. Deus Jeová, o qual provia a proteção das guerras. Então era um povo dividido entre dois deuses, o Deus do céu e o Deus da terra. Mas eles acreditavam que o Deus da terra era esse Deus que você vê, era o Deus Baal. Deus que trazia o amigo, Deus que provia o alimento. E para completar, fica ainda mais difícil a adoração ao Deus verdadeiro, o rei naquela época era o rei Acabe. E Acabe se casou com Jezabel, que era uma mulher que adorava Baal. E Acabe, ele não só se ajoelhou perante Baal, como ele fez um templo também de adoração. E o povo estava perdido. Mas Deus sempre levanta um profeta num tempo difícil. Levanta ou não? E Deus levantou um profeta naquele momento. E o profeta, naquele que Deus levantou, foi um homem muito corajoso. Você já se sentiu corajoso diante das lutas? Qual era o profeta da época? Elias. Deus levantou o profeta Elias e ele é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Quando você chega em qualquer lugar, alguém já ouviu falar de Elias. Elias era um homem simples, mas era um homem de muita fé. E Elias tinha algumas características que nós procuramos nas pessoas. Elias, ele acreditava na palavra. Ele tinha um profundo crédito na palavra de Deus. Elias, ele não se vestia como qualquer pessoa. Ele não buscava uma bela roupa. Ele não buscava belos calçados e nem estava preocupado com os seus cabelos. Elias era um homem totalmente desprovido de qualquer influência mundana. Ele não estava preocupado em casar-se, ter filhos e viver uma vida de abundância. Elias só queria ficar perto do divino. Elias tinha uma comunhão tão grande com Deus, mas tão grande, que Deus conversava com Elias. E Deus deu uma missão para Elias. Você tem uma missão? Você já entendeu que você não está aqui simplesmente para aparecer? Você tem uma missão e tem cumprido essa missão? Você tem levado a palavra de Deus às pessoas? Você tem levantado no sábado à tarde, tem feito visitas, tem dado estudo bíblico? E Elias não media esforços. E como Israel naquele período acreditava que a chuva que provia era Baal, Deus deu uma palavra a Elias, que está, volta um pouquinho o capítulo, no capítulo 17, no verso 1, ele mandou Elias falar com Acabe.
E ele foi com essa missão. Quando você lê o capítulo, o versículo, ele diz assim: porém Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, foi ter com Acabe e disse: assim como vive o Senhor, Deus de Israel, disse-me, na qual face me faço presente, diz: não haverá nem orvalho, nem chuva, por alguns anos, senão segundo a minha palavra. Quem era que mandava a chuva e o orvalho? Era Deus. Não era Baal. E Elias, ele teve essa palavra, ele teve a segurança na palavra, porque ele tinha uma segurança com Deus. Quando nós acreditamos em Deus, nós não tememos com quem falamos, aonde vamos, com quem vamos. E quando Deus mandou Elias falar, essa palavra, segundo a minha palavra, era a palavra de Elias? Era a palavra de Deus. Segundo a minha palavra, Deus só estava usando Elias. E Elias teve com Acabe. Agora imagine vocês a raiva de Acabe perante Elias. Como pode tu vai usar falar do meu Deus? Porque se Elias estava falando do Deus divino, estava falando contra Baal. Mas Deus já havia provido. Deus já tinha havido provido um lugar para Elias. E outra característica de Elias era que ele tinha segurança na provisão divina. Será que nós estamos tendo segurança na provisão divina? Ou será que nós estamos acreditando apenas na nossa capacidade? Será que eu sou capaz de fazer aquela entrevista e conseguir aquele emprego que eu estou querendo? Será que eu tenho capacidade de trabalhar, cuidar das crianças e administrar ainda uma liderança na igreja? Será que eu tenho capacidade de ir para a igreja, chegar, almoçar e 3 horas da tarde fazer uma visita, dar um estudo bíblico, levar um alimento para quem tem necessidade? Nós sempre colocamos a nossa capacidade em nós. Agora, o que se mesmo é quando a gente vê alguém dizer: eu não gosto. Eu não gosto de dar estudo bíblico, eu não gosto de levar missão, eu só gosto de ficar em casa. E hoje o Baal está dentro dos nossos lares. Baal não está longe de nós. Baal está na palma da nossa mão. O celular. Os nossos filhos não têm mais tempo para ensaiar um louvor, para cantar na igreja, porque eles estão olhando as redes sociais. Porque eles estão vendo os YouTube, eles estão aprendendo músicas, eles estão dançando. E Baal está dentro de cada um. As crianças hoje não obedecem mais adulto. Quando a pessoa de mais idade vai falar, eles não calam a boca, eles dizem: não é assim. As crianças não obedecem mais os pais, os tios, os avós, os professores. E pergunta-se que tipo de filhos nós estamos criando para o mundo. E aí de você falar. A sociedade já lhe critica porque todos têm vontade própria. O livre-arbítrio, é verdade? Tem. Mas se nós pais não começarmos a dirigir os nossos filhos para os caminhos do bem, e muitas vezes vai chegar momentos que nós vamos ter que tirar a internet das nossas casas para não ver nossos filhos tão perdidos. Porque eles já não têm mais tempo para Deus. E se não tem internet, eles vão ter que ocupar o tempo deles com alguma coisa, não vão? Talvez seja o momento de voltar-se para Deus. Deus já tinha provido. Mas a provisão de Deus não foi uma provisão fácil de alguém acreditar. No verso 2, no capítulo 17 de 1 Reis, ele diz assim: levanta-te, Elias, olha para o oriente que fica diante do Jordão e vai para lá, no ribeiro de Querite,
Lá tu vai ser alimentado. Eu já ordenei, olha o que diz Deus a Elias. Eu já ordenei os corvos que eles vão te alimentar. Eles vão te trazer pão e carne de manhã e à tarde. Algumas Bíblias está de manhã e à noite. E tu beberás do ribeiro de Querite. Será que Elias acreditou? Será que Elias acreditou que ele ia para um lugar longe dali? E que corvos, pássaro, ia trazer para ele pão e carne? Acreditou ou não? Acreditou, porque ele tinha comunhão com Deus. As pessoas acreditam no que elas têm comunhão. O que eu faço é o que me faz eu acreditar. Se eu acredito em Deus, eu acredito que tudo vai dar certo. Mas se eu não acredito em Deus, tudo vai dar errado. Se Elias não tivesse acreditado, ele tinha ficado ali nas mãos de Acabe. E ele teria sido morto. Mas Elias não deu braços a torcer para Baal. Ele foi e ficou lá no riacho, no ribeiro. Era um lugar solitário. Uma das características de Elias, ele era um homem solitário. Elias nunca se misturou com a multidão. Só em alguns momentos específicos. E nós vamos ver isso adiante. E no riacho, naquele ribeiro, apesar de ser um lugar longe e solitário, era um lugar lindo. A senhora Ellen White disse que era um lugar de esplêndida beleza. E ali ficou Elias durante um período bem longo. Mas como a chuva não veio, o riacho secou. E agora? O que fazer? O que fez Elias? De novo veio a palavra de Deus a Elias. E ele disse assim: levanta-te e vai para Sarepta. Eu não estou lendo as passagens por versículo, porque o sermão é meio longo, senão a gente não conclui. Vai para Sarepta. Eu já ordenei. Olha, de novo, Deus ordenou a uma viúva para te alimentar. Você já pensou, será que você foi escolhido para alimentar alguém? Será que Deus já te ordenou para fazer um trabalho? Será que você já se sentiu ordenado por Deus para cumprir uma missão? Ou será que você pensa que você está esquecido, abandonado, jogado ao vento, sentado apenas com o seu celular na mão, morrendo, se esvaziando a cada dia, se tornando fútil? Ou será que você acredita que Deus tem lhe moldado, tem lhe transformado, tem te levantado, tem te fortalecido? Será que você acredita que Deus tem sarado as suas enfermidades? Porque sarar a enfermidade não é você estar perfeito, é sua mente ter capacidade de levantar-se. A minha enfermidade não é porque eu estou sofrendo pela morte de um ente querido, porque eu estou elaborando um luto, porque eu fui abandonada por quem amava. Não. A minha enfermidade ela é sarada quando eu olho para o céu, porque eu sei que ali está o meu Redentor. E a palavra de Deus diz que quando eu não acredito nas providências divinas, está escrito em Mateus capítulo 7, verso 26 e 27, ele diz que é como se construísse a sua casa na areia. Até vai para a igreja. E você, olhando o externo, parece um cristão. Mas quando você não acredita, quando você não faz o que você veio, foi proposto por Deus a fazer, é como você construísse a sua casa na areia. Que profundo, né? Elias acreditou. E ele foi para Sarepta. E diz a palavra de Deus que quando ele foi entrando na cidade, ele viu uma viúva pegando lenhas. Ela estava pegando 2 gravetos. Agora imagine um período que não tem água, e o que ele pede àquela mulher? Dá-me água. E a mulher, quando foi pegar água, ele disse assim: traze-me também
pequeno? A mulher olha para Elias e fala: tudo que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou pegando 2 gravetos para fazer um bolo para mim e meus filhos. Comemos e morreremos. Letícia e Isabela. Oi. Aquela mulher estava fazendo um último bolo para ela e o filho dela comer. E quando eles comessem, eles iam morrer, porque não tinha mais nada. Não existia mais nada além de uma campina seca, sem uma folha de árvore, sem uma gota de ar, sem um pássaro, sem nada, sem nenhuma expectativa de vida. Não tinha mais nada. Mas Elias disse assim: faze-me primeiro um pão para mim, um pão pequeno, um bolo pequeno. Depois faça para você e seu filho, porque nunca mais, até cair a chuva. Olha, não tinha mais, acredita, meninas? Não tinha mais nada, só tinha aquele pouquinho de farinha, aquele restinho de azeite. Ele disse assim, ó: até cair a chuva não vai mais faltar nem farinha na panela e nem azeite na botija. Alguém quer ler o verso 15 e 16? Meu Deus. Foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Vocês observaram que coisa mais grande? Que milagre! Elias também fazia milagres. Deus fazia o milagre através de Elias, porque Elias não tinha poder. Mas Elias acreditou em Deus e ele cumpriu a palavra de Deus. Ele acreditou na providência divina. E aquela mulher também, Deus já tinha usado ela e ela acreditou na palavra do profeta. E ocorreu que não faltou nem azeite e também não faltou mais farinha na botija. Passando os dias, o filho da viúva ficou doente. Vocês não sabem o que era ser viúva naquele período. Ser viúva era a coisa mais triste. A única expectativa que a pessoa tinha era o filho, eram os seus filhos. Mas o filho da viúva ficou doente e ele morreu. Então a mulher chega para Elias e diz assim: oh, homem de Deus, o que eu lhe fiz? Que pequei para que viesse tirar o meu único filho? A apostasia estava tão grande dentro de Israel que eles acreditavam que quando cometiam um pecado, Baal tirava um filho. Então ela acreditou que por conta do pecado, o Deus Baal tinha lhe tirado um filho. Mas Elias sabia que ali era uma prova de Deus. Porque Deus, nada que Ele faz é por acaso. Tudo que Deus faz tem um sentido. Então, Ele disse: dá-me o menino. Levou na parte de cima da casa, onde ele deitava, e ele disse a Deus: ó Senhor, por que tu fizeste isso a essa mulher, na qual casa eu me hospedo, com quem eu moro? Dai o fôlego de vida para ele. Elias mediu o menino, e o menino voltou à vida. Deus devolveu o filho daquela viúva. Agora ele chega e entrega o filho à mãe. Alguém pode ler o verso 21 para mim? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo que faças algo desse menino tornar a entrar nele. E o 24? Então a mulher disse a Elias:
Agora é que ela entendeu que quem dá a vida não é Baal, é Deus. Que Deus é o Deus da provisão. Que Deus não dá só alimento, Deus também devolve a vida. Que Deus é grande, é maravilhoso. Aquela mulher, mesmo ela tendo acreditado, ela ainda estava vivendo um mundo de conflito. Ela ainda estava servindo a Deus e a Baal. A partir daquele momento, agora ela entendeu que Baal não faz milagres, que Baal não multiplica, que Baal não alimenta, que Baal não dá vida. Agora ela entendeu que só Deus é quem nos dá todas as coisas que nós necessitamos. Pela segunda vez, veio a palavra de Deus a Elias. E mais uma vez, ele mandou Elias estar com Acabe. E agora nós vamos para o capítulo 18, no verso 1. E passou muito tempo, e aí a chuva não veio. E Samaria, você pode acompanhar, no verso 2, 3, dizendo que Samaria passava uma grande seca, uma grande necessidade. Então, tinha ali Acabe, um mordomo muito fiel, que era o nome Obadias. E ele disse para Obadias assim: Obadias, vamos ver se ainda tem vamos nos riachos, ver se ainda tem alguma erva para que os cavalos não morram de fome. E Obadias foi para um lado e Acabe foi para outro. Só para vocês verem como Obadias era fiel. Sabe o que ele fez? Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. E Obadias escondeu 50 profetas numa cova e 50 na outra. E os alimentou durante a seca com água e pão. Ninguém sabia onde esse povo estava. E todos acreditavam que não tinha mais nenhum profeta. Porque ali era proibido falar a palavra Deus. Deus tinha que ser esquecido. Ninguém podia falar. A hora ali era de muita dor. O Espírito Santo não estava atuando. Sabe, a seca não era só de água, era também seca da presença do Espírito Santo. Porque nós temos que buscar Deus. Mas dentro da grande guerra tem um fiel. E dentro da casa de Acabe tinha um mordomo fiel que estava alimentando o povo. Saindo Obadias a procurar água, ele teve um encontro. E com quem ele encontrou? Ele encontrou com Elias. E ele diz: és tu, Elias? Né? Aí Elias diz para ele assim: avisa para Acabe que eu quero conversar com ele. Ele: não, eu não posso fazer isso, eu não faça isso com o teu servo, porque Acabe mandou te procurar em todos os reinos para matar-te. E se eu disser para ele que você vai encontrar com ele, e você sabe que tu é homem de Deus, e o Espírito de Deus pode te levar para qualquer lugar. Aí, meninas, esse negócio de teletransportar não é só coisa de ficção não, viu? Deus transporta qualquer pessoa de um lugar para outro. É só Ele querer. Nós temos outras passagens de pessoas que Deus transportou de um mundo para outro. E aí, ele disse: e aí, se tu não estiver na presença de Acabe, ele tira a vida. Não sabes tu que eu cuidei de 100 profetas? Ele contou a história. Ele disse: ainda hoje estarei na presença de Acabe. E naquele dia, Acabe vinha, quando ele encontra Elias, ele olha para Elias e diz assim: és tu, Elias, perturbador de Israel? Olha só. Entendem o mal quando está com a pessoa ela não quer saber de quem fala de Deus. O divino para ele se torna revoltante. E diz Elias para Acabe: eu não sou perturbador de Israel, tu que és, que passaste a adorar Balaíns, que abandonaste os 10 mandamentos, tu abandonou os mandamentos de Deus, tu abandonou a palavra de Deus, e tu adora Baal. E aí, Elias teve a outra característica muito linda e muito importante, que é proclamar a verdade.
Será que nós temos proclamado a verdade? Será que eu tenho falado de Deus com tanto fervor, como eu digo que eu sou cristã? Será que lá fora, quando as pessoas me veem, ela me vê uma cristã ou ela me vê uma pessoa normal? Porque hoje viver no mundo é normal. Usar roupa curta é normal. O homossexualismo é normal. Beber é normal. Divorciar é normal. Casar de novo é normal. Formar 3, 4, 5 famílias é normal. Ir para o trabalho e chegar meia-noite é normal. Sair com turmas de trabalho é normal. Porque hoje, as igrejas, muitas vezes, na quarta-feira, tem dia que só está o ministério que está representando aquele dia. E a igreja que chegou do trabalho, está cansada, ela não vai para a igreja, isso é normal. Domingo de evangelismo, muitas vezes chega na igreja, outro dia eu fui pregar numa igreja, estava a pessoa que me convidou, uma esposa de um ancião e a pessoa da recepção. E eu falei, misericórdia. Eu falei para ela, eu fiz um propósito com Deus que quando eu fosse pregar, tanto fazia estar 500 pessoas como uma só. Vou pregar para você. Amém. E passei o meu sermão que eu tinha preparado. Porque tinha 3 pessoas fiéis na igreja. O fiel é aquele que busca Deus, independente da luta. Detalhe, não estava chovendo. Não estava chovendo. Certo? Sim, a igreja tem 14 departamentos, tem que ter pelo menos 14 pessoas na igreja. Porque se você não pode estar na igreja na quarta e no domingo, você não pode ser líder. Você precisa proclamar fé. Chega uma visita na igreja vazia, ela nunca mais volta. Acredite. Ela diz assim, a minha igreja tem vergonha, isso aqui não tem nem meu povo. Então nós precisamos refletir. Que tipo de cristão eu estou sendo? Mas Elias, ele falou para cá, disse, tem uma reunião preparada. E é lá no Monte Carmelo. Vamos lá. Chama, convoca todo Israel. Aproveita e chama lá também os 450 profetas de Baal. Aproveita também e chama lá os outros 450 profetas lá da sua mulher. Agora vamos ver quem é Deus. Porque tu diz que o teu Deus é esse aí. Agora o verdadeiro Deus, ele vai descer fogo do céu e vai responder a oração. Vamos lá. Chamou todo mundo e ficou aquela multidão. Israel massa, Samaria está, o monte está cheio de gente. E aí ele disse, 2 ovelhas, escolhe o novilho. De opção, eles escolheram o novilho. Prepararam o altar, prepararam, colocaram a lenha, cortaram o novilho e colocaram lá. E ali só olhando. Eles podem chamar o Deus de vocês. Aquele Deus que derramar fogo do céu, esse é Deus. 11:38. Isso é proclamar fé. Isso é proclamar fé. Ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado. E eles prepararam o altar. Eles começaram a chamar do Baal. Eles começaram a chamar por Baal. Já era meio-dia, naquele calor. Um calor de 55 graus, seco, sem ar, e aquele povo gritando por Baal. Aí Elias começou a zombar dele. Elias disse assim, chama mais alto, ele é Deus. Deus com D minúsculo. Ele é Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou em reunião, ou dormindo. Chame mais alto. Eles começaram a gritar e chamaram por Baal. Mas Baal não respondeu. Elias disse, grita mais alto, pode ser que ele esteja em viagem. E eles gritavam. E o pior, eles se cortavam com facas e com lancetas, porque era o costume deles se machucarem. No calor aquele pessoal cheio de sangue, gritando, os profetas, 900 profetas gritando. E não chegou ninguém. O fogo não descia. O fogo não desceu do céu.
Então chegou o horário de Elias preparar. Agora Elias ia invocar o Deus, o seu Deus. Eu não sei de quem Deus naquele momento era Deus, mas ele era Deus de Elias. Ele primeiro, ele restaurou o altar. Ele pegou 12 pedras referentes aos 12 filhos de Israel, restaurou o altar, colocou a lenha, colocou também, cortou o seu novilho, colocou sobre o altar e mandou fazer um rei. E mandou trazer 4 cântaros de água e colocou sobre o novilho, escorreu sobre a lenha, escorreu sobre o altar. Ele mandou fazer 3 vezes até que ficou tudo cheio de água. Aí você me diz, tinha seca e a água veio de onde? Confiamos em Deus. Não falta. E então, vai no verso 37, onde nós lemos. Estava tudo pronto, a multidão estava ali. E então, Elias, diante da multidão, ele fala o verso que nós lemos para iniciar. E ele diz, responde-me, Senhor. Responde. Para que esse povo veja que tu, Senhor, és Deus. E que tu tornaste o seu coração para nós. Ele orou. Aí no verso 38 aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu quero a voz mais bonita dessa igreja, lendo 38 e 39. Se a igreja inteira, se você acha que sua voz é bonita e você acredita nas bênçãos de Deus, a igreja inteira pode ler. Então caiu o céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no meio. Amém? E o 39? E vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: ó Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Às vezes a gente precisa ver para crer, né? Aquelas pessoas precisaram ver para crer. E agora elas entenderam que a verdadeira adoração é para Deus. Não se adora ídolos. Quando Deus deu os mandamentos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3, ele diz assim, ó: não tereis outro Deus diante de mim. Ele não aceita. Deus não aceita aqui outra adoração senão a dele. Só Deus. Quando nós vamos para Apocalipse 14, verso 7, o que ele diz? Adorareis apenas aquele que fez os céus e a terra, as águas e as fontes das águas. Só para ele. Adoração é para Deus, não é para outro Deus. Enquanto nós ficarmos adorando deuses, as coisas só vão dificultar. Ele não aceita. Mas Elias, ele era um homem de Deus. No verso 45, ele diz que ouviu-se muito vento e uma maravilhosa chuva. Deus mandou chuva. Deus mandou chuva para ser criadas as folhas, as flores, as árvores, os animais, os frutos, o ar limpo. Deus providenciou tudo através da santa chuva que veio do céu. Quando nós lemos Malaquias 4, verso 5, ele diz que aquele que veio para endireitar os caminhos. E nós temos sido veredas para pessoas que querem chegar até Jesus? Se nós somos o remanescente, se nós somos o povo da promessa, se nós somos o povo que está preparando o caminho, será que nós temos executado a nossa missão? Será que nós estamos levantando? Será que nós estamos nos fortalecendo e fortalecendo os caídos ao nosso lado? Será que nós temos tido discernimento e sabedoria para levar a mensagem? Ou nós estamos deixando que as coisas do mundo nos ataquem, nos atinjam?
Será que quando eu sou convidada para fazer uma pregação, eu vou estar chegando aqui dizendo: olha, vocês desculpem que eu estou na menopausa, eu estou muito suave. Não posso pregar, na calor, tá vendo? Ou será que você vai dizer: olha, eu queria muito, mas meu carro quebrou, minha esposa não está de bom humor em casa, não vou ter tempo, não vou dar para pregar. Não dá condição. Amados, os nossos defeitos, eles já são demais. Vamos tentar nos aperfeiçoar, nos tornar pessoas melhores, porque virá um dia em que alguém vai te fazer um convite, e nesse convite você tem que dizer: eu vou. Tu vai? Eu vou. E com esse pensamento de eu vou, eu quero que a gente fique de pé e cante um louvor: eu vou, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.